Bom, pessoal, o PAS é um processo, seletivo, né, realizado ao longo dos 3 anos, né, do ensino médio. Atualmente a UNB destina 50% das vagas em todos os cursos aos aprovados, né, pelo PAS, e a outra metade das vagas fica dividida entre Enem, né, 25% das vagas, de ingresso, né, fica com o Enem e os outros 25% com o vestibular tradicional. E a avaliação em etapas, né, valoriza a aprendizagem escolar, mas não se detém aos conhecimentos isolados nas disciplinas, né, ou seja, as provas do PAS, elas são interdisciplinares, né. Então você não vai encontrar na prova do PAS as questões divididas por disciplina, né, elas estão, né, de alguma forma, todas misturadas. E para cada etapa há um conjunto de objetos, né, de conhecimento, nos quais, são sugeridos obras em diversas modalidades, como textos, músicas, filmes, documentários, pinturas, obras teatrais, entre outros. Então, no final, eu vou inclusive listar algumas obras importantes dentro das ciências sociais, né, para o país e fazer um comentário, né. Eu também vou postar na sala de vocês, né, um material, né, com essas obras, né, para que vocês, né, deem uma olhada, né, mais atento. Eh, Cada fase tem uma prova, né, de conhecimentos, né, dividida em 2 partes, e uma redação, né, em língua portuguesa. A duração máxima para a realização, né, do conjunto de provas é de 5 horas, né, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do caderno de respostas e a transcrição do texto, da redação para a folha definitiva, né, bem como também a identificação, né, do candidato, né, que é feita, no decorrer das provas. Então, as provas da primeira etapa, né, vocês vão fazer ao final, né, do primeiro ano, tem peso 1. As provas da segunda etapa, né, que vocês vão fazer ao final do segundo ano, tem peso 2. E as provas da terceira etapa, que vocês irão fazer ao final do terceiro ano, tem peso 3, né. Elas, serão as mesmas para todos os candidatos, né, a prova é a mesma para todos os candidatos, em cada uma das etapas, independente da opção do curso do candidato. A prova de conhecimentos, né, de cada etapa vale 100 pontos e conterá, na parte 1, questões de língua estrangeira, né, espanhol, francês ou inglês, isso vai variar de acordo com a opção, né, que você escolher, que o candidato escolhe no ato da inscrição. E na parte 2, as questões são de artes cênicas, e visuais, biologia, filosofia, né, física, geografia, história, língua portuguesa, literatura, matemática, música, química e sociologia. Ah, a prova do PAS, ela tem questões diferenciadas, né. Nós temos as questões tipo A, então a prova de conhecimento, né, de cada etapa do PAS é composta, né, por itens, né, por questões do tipo A, B, C e D, né. No caso das questões tipo A, né, cada item do tipo A deve ser julgado de acordo, com o comando, a que se refere, e terá como resposta, né, certo ou errado. Então a questão tipo A,
é sempre de julgar itens, em certo ou errado. No cálculo do resultado da prova, ao item do tipo A, cuja a resposta do candidato coincida com o gabarito oficial definitivo, será atribuído o valor positivo de mais X, né. Então, se você acertou 30 itens do tipo A, então a sua nota vai ser 30x, né, vai ser, né, 30, né, 30 vezes x, 30x, né. A a cada item do tipo A, cuja resposta do candidato, diverja do gabarito oficial definitivo, será atribuído o valor negativo de menos x. Então, se você errou, né, 20 questões, vai ficar essa nota vai ficar computada como menos 20 e vai descontar, né, do valor das questões corretas. Então, por isso que para os itens do tipo A, né, vale aquela máxima: uma errada anula uma certa, né. Então, você tem que ter uma certeza maior na hora de preencher, né, os itens de tipo A, né, porque, você pode ser penalizado, né, caso as questões, né, que você erre, né, elas vão acabar, vamos dizer assim, sendo penalizadas junto às suas questões, que forem, que estiverem em consonância com o seu gabarito, né, que estiverem em consonância com o gabarito, né, oficial da prova. Então, por exemplo, se você acertou, 50 itens e errou 30, né, a sua nota não vai ser 50, a sua nota será 20, né, porque desconta, né, justamente os itens errados. Então, né, tem que ter cuidado com isso. Ao item tipo A deixado em branco ou com dupla marcação no caderno de respostas, será atribuído valor igual a zero. Então, se você não tem certeza, você deixa aquele item em branco, isso não vai te causar prejuízo. E as questões tipo B, né, os itens do tipo B, propõem um problema cuja resposta é um número inteiro de 0 a 999. Então, todos os algarismos das centenas, das dezenas e das unidades, eles devem ser obrigatoriamente marcados, né, no caderno de respostas, mesmo que sejam iguais a zero. Então, se lá, depois que você resolveu um determinado problema, né, de questão tipo B, e deu, a resposta deu 5, você vai marcar no gabarito 005. Se deu 20, vai marcar 020. Se deu 250, 250, e assim por diante. Cada item do tipo B, né, deixado em branco, ou cuja resposta, né, do candidato divirja do gabarito oficial, será atribuído valor igual a zero. E para esse tipo de item, né, tipo B, não vale, né, o famoso uma errada anula uma certa, né. O valor atribuído aos itens do tipo B, né, em que a resposta do candidato coincida com o gabarito oficial definitivo, é mais 2x. Então, percebo que a questão tipo B, ela vale, né, o dobro de uma questão tipo A, né. A questão tipo A vale x, né, a questão, tipo B vale 2x. É claro que são menos questões, né, tipo B. E para os itens, né, tipo B, mesmo quando não se sabe a resposta, né, não vale a pena você deixar em branco, né, porque se você errar, né, não vai ter uma penalização, ao contrário das questões
tipo A. Eh, Questões tipo C, né, cada item do tipo C conterá 4 opções, de respostas, né, designadas pelas letras A, B, C e D, né, das quais apenas uma constituirá o gabarito da questão. Então, nas questões tipo C, você vai escolher alternativas. Então, questão tipo A, você julga os itens em certo ou errado. Na questão tipo B, né, geralmente é uma resposta numérica que vai, né, de 0 a 999. E a questão tipo C, você vai escolher a alternativa, né, uma das alternativas, né, de 4 alternativas, possíveis, né, então A, B, C ou D. O candidato deverá marcar para cada um desses itens, né, na questão tipo C, apenas uma opção no caderno de resposta. Se você acertar, né, a questão tipo C, ela também vale 2x, ela vale também o dobro, né, de uma questão tipo A, né. E, ao errar, será atribuído um valor negativo de menos 0,67x. Então, percebo que, na questão tipo C, se você errar, a penalidade é menor do que numa questão tipo A, né. Quando você erra na questão tipo A, penalização, né, é de 1x, né, de mais x, de menos x. Já na questão tipo C, né, é mais ou menos aí um pouco mais da metade de penalidade, né, menos 0,667x. Na dúvida, na questão tipo C, como a penalidade é menor, muitos, né, professores recomendam marcar, né, ao deixar um item do tipo C em branco, né, ou quando você marca mais de uma alternativa no caderno de respostas, então será atribuído um valor igual a zero, né. Então, nós temos então esses 3 tipos aí de questões: questões tipo A, né, de julgar os itens; questão tipo B, resposta numérica; e questão tipo C, escolher a alternativa, tá. A questão tipo A vale, né, geralmente, né, mais x, né, a questão B 2x e a questão C também 2x. O problema da questão do tipo A é que quando você erra, né, ah, um item do tipo A, acaba anulando, né, um um acerto seu, né, de uma questão também tipo A. Eh, Nós temos ainda um quarto tipo de questão, que é a questão tipo D, né. Os itens, do tipo D são os de resposta construída, ou seja, são itens abertos com resposta a ser elaborada pelo candidato. Então, no cálculo do resultado da prova, será atribuído, ao item do tipo D o valor de 3x. Então, uma questão tipo D, ela vale o triplo de uma questão tipo A, tá. Eh, então, se, né, você acertar inteiramente a questão tipo D, você recebe, né, até 3x, né, em razão de ter acertado esse tipo de questão. Eh, Você pode receber também uma pontuação menor dependendo da sua resposta, 1x, 2x, né, isso aí vai depender, né, aqui, né, eh, vai ser corrigido e vai ser analisada a sua resposta. Então a sua resposta ela pode estar inteiramente correta, mas ela pode estar parcialmente correta. E
Se você deixou em branco sua resposta, né, não vai ter nenhuma penalidade, mas você também não recebe, obviamente, né, nenhuma pontuação, né. Aqui, conforme eu tinha falado no início, são algumas obras importantes, para o país dentro das ciências sociais, né. Então, a gente tem aí 2 documentários, O Povo Brasileiro e Atlântico Negro na Rota dos Orixás, né. Esses documentários, eles vão trazer as raízes, né, da cultura brasileira, né. A cultura brasileira, ela nasceu, né, do encontro de diferentes culturas, isso a gente estudou ao longo do segundo bimestre, né, isso a gente dá o nome de aculturação, quando culturas diferentes se encontram, se modificam e, né, formam uma nova cultura, e a gente chama esse processo de aculturação. Então, esses 2 documentários, né, eles vão, trazer justamente, né, as raízes, né, da formação da cultura brasileira. A gente nasce enquanto cultura, né, de diferenças, né, e inclusive qual é a intenção desses documentários? Para a gente vencer os preconceitos, né, que estão entranhados na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente deve ter em mente esse contexto, né, como uma sociedade que nasce da diferença tem tantos preconceitos e discriminações, né, arraigadas dentro da sua estrutura, né. Então é uma questão de, pensar um pouco, refletir um pouco, né, sobre, né, a nossa cultura, né, a identidade da nossa cultura brasileira. Então, a cultura brasileira, ela não é homogênea, né, sim heterogênea, né. Eh, por quê? Porque, né, nós temos, características, né, elementos culturais, né, da cultura portuguesa, né, da cultura indígena, da cultura africana, né. Ao longo dos séculos, a gente foi incorporando até, né, outras elementos de outras culturas, além dessas 3, né, raízes principais, né. No sul, a gente pode citar aí a questão, eh, né, dos elementos culturais vindos com os imigrantes italianos e alemães, é forte, né, os traços culturais, né, da cultura alemã, da cultura italiana no sul do Brasil, né, em algumas partes do país, em algumas cidades, né, a gente também tem, né, a gente absorveu também elementos culturais de outros povos, né, como, né, os japoneses, né, em São Paulo tem um bairro da Liberdade, né, que tem uma influência muito forte oriental, né, uma influência muito grande também de povos, né, árabes, principalmente sírios e libaneses. Então, a nossa sociedade, ela é heterogênea em termos, né, culturais. Então, esses 2 documentários, eles traçam muito bem, né, essa característica de heterogeneidade, né, da sociedade brasileira. O videoclipe Um Menino e o Mundo, por sua vez, ele vai trazer um olhar de diferentes realidades, né, dentro da sociedade brasileira, a realidade do campo e a realidade da cidade, né, por meio dos olhos, né, de uma criança. Então, interessante vocês, né, assistirem esse videoclipe, tem mais ou menos uns 4 a 5 minutos, né, e é interessante ver, como como esse videoclipe traz, né, a diferença entre 2 contextos bem distintos, né, o contexto do campo e da cidade. Já o texto do José Saramago, né, Este Mundo da Injustiça Globalizada, ele traz uma crítica contundente acerca do processo de globalização, né, sobretudo no que tange ao aumento dos abismos sociais, né, das desigualdades sociais entre os países
e entre as classes sociais. E, por fim, o artigo 5º da Constituição Federal, né, ele é importante porque ele mostra que a sociedade brasileira ela é uma democracia, né? Todos os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros estão previstos, né, na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal, que foi fruto de uma discussão intensa, né, no final dos anos 80 do século passado, do século 20, entre a classe política e a sociedade civil. Então foi uma Constituição, ela foi promulgada, ela foi discutida com a sociedade, com os diversos atores, né, que formam a nossa sociedade. É uma Constituição que dialoga, né, justamente com os diversos, atores sociais e políticos, né, da nossa sociedade. Não foi uma Constituição outorgada, ou seja, imposta por um regime ditatorial. Então, por isso é muito importante, né, ler e compreender esse artigo da nossa Constituição Federal. Vai ter um material lá dentro da nossa sala, né, das salas de vocês, com todas, né, essas obras citadas e com um material de apoio para o melhor entendimento, dessas obras, né, citadas aí, tá? Então, por hoje é isso.